Neste vídeo eu vou demonstrar um pouco as funcionalidades do módulo Gestão de Bens. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco a funcionalidade da nossa interface. Sempre a lista tem um padrão de, na lateral, ter os menus, eles podem ser ocultados também. Ter a busca, do filtro da busca, né, em cima aqui, também pode ser ocultado. E a lista embaixo. Essa lista, ela também pode ser configurada. As colunas, os campos aqui. Basta clicar em configurar a lista. Então tem todas as opções aqui. Essas opções também são dinâmicas. Elas podem crescer de acordo com o tipo de campos cadastrados pelo leiloeiro na configuração do sistema. Então eu posso aqui colocar tudo. Quanto somente as preferências do usuário que está operando o sistema. Viu que ele abre aqui a lista toda. Então eu vou deixar para o padrão aqui só as do meu gosto. Marca modelo, vou tirar, valor de mercado, deixar localização do pátio, a entrada, valor mínimo, situação e tipo. Então, posso vir aqui, vou deixar a placa também, mais para leilões de veículos. Então, eu configuro a lista aqui, normalmente. Vou começar demonstrando como que é o cadastro do bem. O cadastro do bem, basta eu clicar aqui em cadastrar, tá? O sistema, ele provê uma gestão dinâmica dos tipos de bem e classificação de bem. O que é isso? Quando eu clico aqui em tipo de bem, eu tenho veículos, imóveis, animais, materiais. Então, quando eu clico em veículos, eu tenho a classificação, se é carro, moto, caminhão, ônibus. Se eu clico em imóveis, eu tenho a classificação se é apartamentos, casa, ponto comercial, terreno, lote. Se eu clico em animais, tem a subclassificação dos animais. Se eu clico em materiais, também tem as subclassificações. E tudo isso aqui pode ser cadastrado de forma dinâmica pelo leiloeiro. Onde? Vou abrir uma nova aba aqui. Até expliquei isso um pouco no vídeo de configurações. Eu tenho aqui configurações, eu tenho cadastro básico. Então note aqui, tipos de bem. Então todos aqueles tipos e subtipos aqui estão aqui dentro. Então basta o leiloeiro cadastrar aqui, ele pode montar todo o sistema de tipo de bem de forma dinâmica, da forma que ele precisa trabalhar. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu selecionei aqui imóvel, note que quando eu seleciono aqui apartamento, na verdade, imóvel em geral, ele já tem uma base cadastral pronta aqui, que cidade, bairro, UF, inscrição municipal, cartório, área edificada, área de terreno. Então vamos supor que o leiloeiro, de costume, no cadastro de imóvel, ele precisa que tenha um novo campo aqui, como por exemplo, quantidade de quartos para apartamento. Então o que o leiloeiro pode fazer? Ele pode vir aqui na área de configurações, ele vai vir nos tipos de bem, tá? Então aqui eu tenho aqui imóveis, né, e tenho apartamentos. Então eu vou aqui em apartamentos e vou aqui editá-lo. Logo embaixo aqui nós temos campos adicionais. O que são esses campos? São os campos dinâmicos que o leiloeiro pode configurar para cada tipo de bem. Então, vou dar um exemplo aqui, vou adicionar um novo campo. Vou colocar aqui quantidade de quartos. Vou colocar que esse campo é obrigatório. Não preciso definir nenhum valor inicial. E não quero configurar nenhuma validação. Então, vou salvar. Ao abrir o bem ou o próprio cadastro do bem e selecionar o tipo de bem que seja apartamento, que foi como eu cadastrei lá, note aqui, o campo cadastrado lá abre aqui. Então isso é dinâmico e adaptável ao leiloeiro. Então vamos supor que o leiloeiro no tipo global imóveis, ele quer que tem um padrão de formulário dele ao cadastrar o bem. Ele pode ir lá no tipo de bem, montar todo o formulário no tipo imóvel. Então não importa se o imóvel é um apartamento, é casa, é ponto comercial, é terreno, é lote ou é outro que ele cadastrou, vai carregar os campos que ele montou lá no cadastro de imóvel. Mas ele precisa de campos específicos só para apartamento. Então é fazer igual eu demonstrei para vocês, entrar lá no tipo de bem apartamento, né, que é um tipo abaixo do tipo de bem imóveis, e cadastrar os campos, vai aparecer aqui. Então vou continuar no exemplo aqui, deixa eu abrir o cadastro do bem. Então nós temos a seleção do tipo de bem, vou colocar aqui veículo, note aqui que ele já carrega todas as propriedades iniciais para o veículo, placa, chassi, o F da placa, quilometragem. Então aqui eu venho em classificação, vou colocar carro, o código é gerado automaticamente, não preciso selecionar. O comitente é obrigatório gerar, então eu tenho que selecionar o comitente aqui. Se não existir, ele pode clicar aqui para cadastrar, nesse maisinho aqui, ou ir na tela, na aba de comitentes,
que é essa daqui, e cadastrar o comitente. Então, o bem, sempre antes do bem entrar no sistema, precisa existir um comitente cadastrado para ele, tá? Então, vou selecionar um comitente qualquer aqui de exemplo. Remoção, eu vou explicar em um outro vídeo um modo de remoção, então não vou selecionar agora. Entrada e saída. Esses campos aqui podem ser preenchidos ou não, não é obrigatório. Pode ser que o bem nem deu entrada no pátio, pode ser que o bem ainda não precise de pátio, como um imóvel, como um apartamento, mas vamos supor que o leiloeiro queira utilizar isso aqui para controle. Então, pode preencher, não tem problema, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui. Status. A gente tem vários status, eu vou explicar cada um deles e esses status podem ser configurados posteriormente, tá? Rascunho é quando o bem está sendo preenchido ainda e não quer que vá para nenhuma área, outra área do sistema a não ser a lista de bens, então pode deixar rascunho. Cadastrado significa que o bem já foi cadastrado no sistema. Em remoção significa que o bem está em processo de remoção, mas ainda não chegou no pátio. No pátio significa que o bem foi cadastrado e também está no estoque do pátio do leiloeiro. Então, assim, pode ter esses dois registros aqui, ó, podem ser selecionados. Cadastrados normalmente vai ser para um imóvel, para um bem que não esteja no pátio do leiloeiro. E no pátio vai ser bens que estão dentro de algum dos pátios do leiloeiro. Em leilão significa que o bem está em leilão, devolvido que foi devolvido, doado que foi doado, leiloado, os nomes da Suzane, tá? Então, vou colocar aqui o bem como cadastrado. Descrição do bem. Essa descrição aqui é uma descrição interna, não é a descrição que vai para o site. É só para controle, como o leiloeiro ou a equipe do leiloeiro trata esse bem. Então, vou colocar aqui veículo, exemplo. Processo, pode ser digitado ou não. A gente tem uma área de cadastro de processo que também pode ser relacionado aqui, tá? No momento não é obrigatório. Então vamos aqui na aba básico, tá? A gente tem as informações do bem, no caso como eu selecionei o veículo, apareceu essas informações aqui. Eu vou colocar as informações. Chassi 123, Renava 123, o F da placa MG, quilometragem 123, código FIP 123, montador e marca. Note que não tem nada aqui, ó. Eu posso cadastrar. Então, montadora é Fiat. E aí eu quero observar para vocês aqui o seguinte: o cadastro de montadora, eu posso não relacionar nenhum tipo de bem. O que isso acontece? Todos os bens, quando eu vou cadastrar, vai aparecer essa montadora. Ou eu posso relacionar a montadora a tipos de bem. A Fiat, ela se enquadra em veículos e enquadra em materiais, não existe nenhum material da Fiat. Então, vou selecionar só veículos, tá? Então, vamos supor que eu tenha alguma montadora que ela se enquadre em veículos, se enquadre em materiais. Então, é só selecionar os dois aqui, que quando eu selecionar o tipo de bem, veículos ou materiais, e for pesquisar a montadora, vai aparecer o que eu cadastrei, tá? Então, vou selecionar só veículo. Cadastrei. Então, vou selecionar ela aqui, Fiat. Lembrando que todo o sistema ele pode ser operado com teclado, tá? É um exemplo aqui, comitente, ó. Eu posso a seta para baixo, para cima, posso apertar Enter, posso pesquisar, por exemplo, aqui, se eu digitar teste, ele já busca o comitente, se eu apertar Enter, ele já seleciona. Vamos deixar manter o mesmo. Então, eu cadastrei a montadora, Fiat. A marca, provavelmente, o modelo não tem, porque eu acabei de cadastrar a montadora, então vou cadastrar um modelo novo aqui. Estrada. Aí eu vou selecionar a marca Fiat. Tipo de bem, veículos. Estrada, no caso, é só carros, então posso manter aqui só em carros, tá? Ok, cadastrei. Vou selecionar aqui estrada, ano modelo 2019, 2019, cor predominante, não tem cor, tá vendo? Então, eu terei que cadastrar a cor, não vou deixar agora por enquanto. Mas só lembrando, não tem cor, então eu venho aqui, ó, na aba cadastro básico, tipos de cor, e cadastro a cor. Eu já vou entregar para cada leiloeiro com todas as cores cadastradas, tá? Para facilitar isso. Então, volto aqui. Vou selecionar Reflex. Tipo conservação não tem, então vou cadastrar. Também vamos entregar já com a base de dados de conservação pré-cadastrada, tá?
Vou cadastrar aqui. Então, vou selecionar aqui prata, conservação nesses dois que eu cadastrei, mas pode ser cadastrado da forma que o leiloeiro quiser, bom, regular, péssimo. Então vou selecionar aqui, veículo liga, se possui chave, vou colocar o código da chave. E aqui embaixo é uma área muito importante, tá? São as informações que vão para o público, para o site. Então, título principal. O título principal eu sempre recomendo ser o mais resumido possível, porque é onde que vai chamar a informação do lote. E se tiver muita informação, fica difícil até a leitura, pode quebrar o layout do site. Então, a gente colocou uma limitação de 200 caracteres, mas eu recomendo até ser menos. Por exemplo, se for um apartamento em ótimo estado no centro. Ah, como é um veículo aqui, ó, então no caso, Fiat, Estrada, 19/19, prata, flex. Então, assim, é bem resumido, tá vendo? Só 28 caracteres. Aí, o descritivo, que vocês podem colocar uma informação um pouquinho maior. Então, veículo liga, por exemplo aqui, ó, veículo liga em ótimo estado. E o leiloeiro pode preencher uma informação resumida aqui, tá? Aqui pode até ter 300, 400 caracteres normalmente. E por último, a descrição completa. Aí sim você clica aqui em observações e pode montar a descrição completa do bem da forma que achar necessário. Destacar significa que esse bem vai para a home do site, vai ser destacado. Aqui na lateral direita, nós temos título leiloeiro, descritivo leiloeiro e observação leiloeiro. O que é isso? São informações que vão aparecer só na tela do leiloeiro durante o leilão. Então, se quiser preencher, ele vai, em vez de informar isso aqui, os títulos que estão aqui para o site, ele vai informar um título diferente para o leiloeiro. Se quiser alguma informação adicional para o leiloeiro falar na hora que está pregoando o veículo. Se não precisar, pode deixar em branco. Tá? Em cima aqui a gente tem a foto principal. Então vocês podem cadastrar a foto principal aqui para depois colocar o restante das fotos. Então eu vou vir aqui, vou colocar carro, vou colocar isso aqui mesmo. Aí nós temos a aba avaliação. Essa aba avaliação é a avaliação do bem na hora do cadastro, tá? Então vocês, como eu selecionei veículo, apareceu aqui, o veículo proveniente de alagamento, se for outro tipo de bem não vai aparecer. Observações sobre a conservação. Isso aqui pode ter alguma observação do avaliador. Lembrando que se o veículo passou pelo processo de remoção antes, ele já vai preencher algumas informações aqui, tá? Valor de mercado. Então, vamos supor que a estrada custa 60 mil. Valor de avaliação feita pelo leiloeiro, pela equipe de leiloeiro ou pelo avaliador. Então, vamos colocar aqui que ela está avaliada em 51 mil. Ele já informa aqui, ó, a porcentagem em relação à avaliação e o valor do mercado. Então, a avaliação minha ficou 85% em relação ao valor do mercado. Aqui vem o valor mínimo, vou colocar aqui 45 mil. Então, eu vou vir avarias, pode digitar as avarias. Se passou por uma vistoria externa, é possível configurar o sistema para atender isso. Então, atualmente nessa versão não está. Se também tem algum avaliador externo, pode informar aqui o nome do avaliador, a remessa, o valor do mercado, o relatório técnico, pode colar aqui o relatório técnico do avaliador, tá? Então, depois nós temos a aba Observações. Essa aba Observações, ele monta os acessórios, informações e perícias baseadas na configuração do tipo de bem, tá? Então, um exemplo. Eu selecionei veículos e selecionei carros. Note que ele apareceu para mim aqui os acessórios possíveis. Teto solar, blindado, que eu posso simplesmente selecionar um ou todos e arrastar aqui. Posso remover normalmente. Esses acessórios, eles carregam de acordo com o cadastro do tipo de bem. Então, vou abrir aqui para vocês verem. Acessórios. Note aqui que tem 2 cadastrados. Teto solar e blindado. Quando eu cadastro acessório, por exemplo aqui, ABS. Freios ABS. ABS. Então, na hora de eu cadastrar o acessório, eu posso informar que ele é global, ou seja, um acessório que pode ser para todos os bens do sistema, ou se vai ser somente para determinados tipos de bem. Então, no caso, veículos, eu quero só veículos, só quero carros, ou carros e motos, ou simplesmente todos os veículos. Então, posso deixar todos aqui.
Então, o tipo de acessório, ele é cadastrado para o tipo de bem. Por exemplo, um animal. Vamos supor que vocês queiram colocar que o animal no acessório que é um tipo de raça. Então, pode também tratar aqui ao invés de tratar direto no título. Ou pode simplesmente cadastrar como tipo de bem. Deixa eu voltar aqui. Então, no caso aqui, um exemplo, tem teto solar e blindado. Se eu quisesse cadastrar mais, o leiloeiro pode ir lá em cadastro acessórios e cadastrar normalmente, tá? Então, vou selecionar esse aqui só. Essas demais informações aqui são informações adicionais, se o leiloeiro quiser preencher ou não, não é obrigatório. E uma informação muito importante também é a montagem da ata, catálogo e nota no leiloeiro. Note aqui, ó, deixa eu voltar aqui, é porque ainda não existe perícias e informações pré-cadastradas no sistema. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou aqui na área de cadastro básico, vem tipos de perícias e observações. O que é isso? Vou cadastrar um exemplo. Vamos supor que o leiloeiro precisa que no tipo de bem veículos e no tipo, na classificação carros, eu tenho perícias aqui, tanto para a área de remoção fazer essa perícia, ou para o avaliador fazer essa perícia, do carro, por exemplo, provavelmente num alagamento, ou se o veículo é blindado. Então vou aqui, veículo de alagamento. Então, o que acontece? Quando eu crio um tipo de perícia, eu posso descrever o que vai na ata, o que vai no catálogo e o que vai na nota. E uma descrição interna. Então, aqui veículo de alagamento. Aí na ata eu posso veículo de alagamento, ata, posso escrever a informação que for para a ata relacionada ao veículo de alagamento. No catálogo, veículo proveniente de alagamento, motor, liga. E a nota pode ser a mesma coisa, por exemplo. Então, na hora que eu cadastrar essa perícia, eu tenho que selecionar o tipo de bem. Então, no caso aqui, eu vou colocar veículos, vou colocar esses veículos aqui menos outros, tá? Então, vou salvar. Vou voltar aqui. Aí, voltando aqui na tela de cadastro do bem, veja que já apareceu aqui uma perícia observação. Então, se eu marcar essa perícia, veja, ele já monta a ata, monta o catálogo, monta a nota. Isso aqui quantas perícias e observações do leiloeiro aqui para o leiloeiro cadastrar, vai aparecer um do lado da outra aqui. E basta na hora do cadastro do bem, clicar, marcar essas perícias ou não, tá? E a perícia vale para cada tipo de bem cadastrado. Então, vou avançar aqui agora. Nós temos a última aba, remoção. A remoção eu vou deixar para um outro vídeo que explica sobre o modo de remoção. Eu acabei sem querer removendo a foto aqui, deixa eu cadastrar. Então, vou salvar o bem. Temos nosso primeiro bem salvo, tá? Já tinha uns outros meus aqui. Note aí, ó, veículo, exemplo. Pronto, nós já temos nosso bem montado aqui. Note que depois que eu cadastrei o bem, abriu mais duas abas aqui. Imagens, /arquivos e leilões e lanças, que é a participação em leilões e lanças, tá? Então, no caso de imagens e arquivos, essa área aqui é para o upload de qualquer tipo de arquivo para o bem, tanto fotos para o site, como documentos, arquivos de vistoria, o que o leiloeiro achar necessário. Tanto que o sistema ele provê um cadastro de tipos de arquivo. Note que hoje eu tenho foto do site e conteúdo processual. Mas vamos supor que o leiloeiro tem um padrão e gosta de anexar outros tipos de arquivo dentro do bem. Então basta vir aqui, ó, tipo de arquivo, tá vendo? Tem foto do site, conteúdo processual. Basta o leiloeiro cadastrar um novo tipo de arquivo aqui. Vistoria do bem, por exemplo. Então, cadastrou. Na hora que eu for anexar o arquivo aqui, eu já vou ter aqui o campo, vistoria do bem. Então, vou dar um exemplo aqui como foto do site. Esse pré-select aqui é para poder ajudar a facilitar, né, no upload de arquivos em massa. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou clicar fotos do site, carros. Então, vou selecionar duas fotos aqui de uma vez. Veja que ele já lançou aqui, já selecionou, pré-selecionou para mim que esse arquivo é foto do site. Se você quiser informar o título,
para fora do site, não tem necessidade de ter o título. Tanto que eu tenho aqui, ó, se o arquivo é público, ele é disponível somente para arrematantes cadastrados, ou somente para comitentes, ou é um arquivo interno. Isso aqui é a permissão do arquivo. Para fotos do site provavelmente não vai servir, mas para outros tipos de arquivo, vocês vão conseguir usar bem essa classificação aqui de permissão, tá? Então, vou fazer o upload. Fechar, note que já está aqui, ó. Eu tenho as duas fotos aqui. Ela ainda não vai para o site, por quê? Ele vem para cá como fotos do bem, mas para ir para o site, o leiloeiro ou a equipe do leiloeiro precisa confirmar que essa foto está ok para ir para o site, que assim que eu marco aqui, se o bem já estiver no site, automaticamente a foto também vai. Os demais arquivos que eu anexar, ele vem para essa outra aba aqui. Vou dar um exemplo aqui. Selecionar um arquivo aqui, conteúdo processual. E vou enviar qualquer arquivo aqui, a foto do PDF aqui mesmo. Então, esse arquivo aqui eu falo que ele é somente para comitência ou interno. Eu vou colocar interno, tá? Ou seja, nem outra pessoa tem acesso. Então, conteúdo no processo do bem. Exemplo. Enviar. Eu percebi que já fez o upload. Então, vou fechar. Veja, eu já tenho aqui processo do bem exemplo, um arquivo PDF, detector. Eu posso baixar, eu posso excluir. Esse arquivo aqui, ele é privado, tá? Então, só vocês conseguem acessar. Vou salvar. Pronto, eu já tenho o primeiro bem totalmente cadastrado, com os arquivos montados, tá? Tudo certinho. Lembrando que esse bem, ele é cadastrado no sistema como o estoque de bens do leiloeiro. Então, eu ainda vou apresentar no próximo vídeo como colocar esse bem em um leilão, tá? Então, eu expliquei só um pouquinho, um resumo do cadastro do bem, como que é a gestão desse bem. E até o próximo vídeo, tá? Um abraço.